Você sabia que os profissionais brasileiros são muito reconhecidos lá fora profissionalmente, principalmente em países desenvolvidos, graças à criatividade? Pois é, os profissionais brasileiros, eles são muito criativos, sabe? É o tipo do cara que ele enxerga fora da caixinha, ele resolve problemas, ele dribla dificuldades, e inclusive tem várias empresas que gostam de trabalhar com esses profissionais brasileiros. Pois é, só que essa criatividade, até certo ponto, ela é admirada, certo? Mas a partir de um certo ponto, ela deixa de ser criatividade e começa a se transformar em gambiarra, certo? E a gente vai falar justamente sobre isso. Profissionais de refrigeração, que de tão criativos que são, eles vão para gambiarra, tá legal? Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso, gambiarras. Quem nunca? Tá certo? Bom, primeiro deixa eu falar para você que eu sei que vai ser um vídeo que vai ter bastante comentário, alguns comentários até me criticando. Eu te peço, não me xinga, só critica. Criticar pode, xingar não. Tá certo? Porque eu vou falar de umas coisas que, principalmente, profissionais mais antigos, mais veteranos, eles têm muita dificuldade em mudar a forma de trabalhar. E é justamente sobre isso. Tá legal? Então, eu já estou há mais de 30 anos aqui, nem sempre. Primeiro, eu fiz um curso antigo, lá na minha época, não aprendi muito bem, falar a verdade, certo? O professor não era bom o suficiente. Então, muito do que eu aprendi foi na raça, certo? Conversando com outros profissionais, estudando também, estudando bastante. Tudo que se referia, tudo que você pensar sobre refrigeração, eu gostava, eu pegava e estudava. E aí a gente vai se aperfeiçoando. Participando também de palestras, treinamentos. Sempre que tinha um treinamento, eu comprava as minhas peças em uma loja, e sempre eles tinham lá um convite para participar de um treinamento. Olha, está surgindo tal ferramenta, tá? E a gente estava lá. Então sempre, sabe, não me conformava. Então, eu já passei por isso, eu já fiz coisa errada, certo? Eu já fiz vácuo com compressor. Pois é. Logo no começo, meu professor falou, dá para fazer o vácuo utilizando um compressor de geladeira. E eu fui na dele. Rapaz, quase eu desisto da refrigeração, porque todo o serviço que eu fazia dava problema de umidade, todo serviço. Aí um chegava e falava, coloca uma gotinha de álcool metílico aqui. Aí eu falei, eu não, isso daí o meu professor tinha ensinado, né? Que álcool metílico já naquela época era proibido. Inclusive, o álcool metílico, antigamente, todo compressor que você pegava em garantia, que quando você ia na loja, lá na loja eles tinham um kit, certo? Para ver se alguém tinha usado álcool metílico. Então eles colocavam... Num dos tubos eles colocavam um reagente, certo? E no outro tubo eles tinham uma bombinha, sabe? Igual essas de tirar pressão, aquelas maquininhas de tirar pressão antiga. Aí eles bombeavam de um lado e aí o ar saía do outro, né? E se tivesse álcool metílico, mudava a cor lá do reagente que eles colocavam, certo? Então já naquela época que eu comecei já era... álcool metílico já não se usava. Tá certo? Mas tinha gente que insistia em usar e tinha esses testes aí para pegar quem usou. Quando tinha álcool metílico, não tinha garantia. Perdia a garantia mesmo. Tá? Sem choro nem vela. Desse jeito era. Tá? E até o dia de hoje tem gente que ainda quer usar álcool metílico. Já naquela época você sabia. Você sabia, mais uma dica para você, você sabia que álcool metílico e metanol é a mesma coisa? É o mesmo produto? Pois é, sabe o metanol que aparece de vez em quando por aí, né, nas bebidas falsificadas, causando um monte de problema aí? Pois é o mesmo álcool metílico, e às vezes você fica cheirando aquilo, né, os vapores daquilo, e mal sabe que às vezes você está se contaminando. Então, pelo amor de Deus, esquece álcool metílico, tá bom? É metanol, ok? É simples assim. Mas não foi sobre isso que eu vim falar com vocês, não. Então... sempre que eu tinha oportunidade de aprender a fazer da forma certa, quer ver outra coisa que eu fazia errado no começo? Por quê? Porque eu aprendi assim. Era carga por pressão, eu não fazia carga por peso,
certo? Era carga por pressão. Passei muitos anos fazendo carga por pressão, até que um dia eu dei o braço a torcer, certo? Porque todo o serviço que eu fazia, normalmente eu colocava gás demais, e aí tinha que soltar gás, certo? E solta gás. Aí tem a questão ambiental, de você tirar o gás. E aí tem a questão econômica também, você está jogando o gás fora, correto? Hoje, com uma garrafinha de gás fazendo carga por peso, né, usando uma balancinha, hoje, rapaz, eu consigo fazer 8 cargas de gás com uma garrafinha de 1 quilo, ou mais ou menos também, dependendo do tipo de geladeira. Tem algumas geladeiras que vai mais, aí não tem jeito, né? A gente coloca a medida que a fábrica pede. Então, eu já fui esse cara que fazia carga por pressão. Carga por pressão, que não existe, tá certo? Bom, vamos lá, vamos para o assunto de hoje mesmo. Já expliquei o que eu tinha que explicar agora. Eu queria R$ 1 cada vez que alguém me pergunta: professor, posso colocar um compressor R134 no lugar do R600? E a minha resposta é sempre: não, não pode. Eu mesmo já fiz outros vídeos falando sobre isso, mas é que ultimamente tem chegado tanta dessas perguntas e tanto problema. Certo? Gente entrando em contato comigo, me ajuda aí, professor, por favor. Eu coloquei um compressor R134 na geladeira e agora ela não funciona direito. Quando eu ponho o gás demais, ela começa a dar retorno de líquido. Aí eu tiro um pouco de gás para tirar o retorno de líquido, a geladeira para de gelar e eu não sei mais o que eu faço. Certo? Aí, R134, aí não tem o que fazer, meu amigo. Você, como diz, você cavou a própria cova e entrou nela, tá certo? Quando você for fazer um serviço desse, mantenha a originalidade, tá certo? Da geladeira. E assim, ó. Aí você vai me perguntar, certo? Principalmente, calma você aí que tá ficando bravo, tá querendo me criticar, me xingar. Pera aí. Você sabia que eu já fiz isso no passado? Lá no passado bem remoto, quando começaram a aparecer os compressores R600, eu já fiz isso, tá? Primeiro, porque a gente tinha muita dificuldade para encontrar os compressores R600. Entendeu? Como toda tecnologia nova, demorou bastante para aparecer no mercado os compressores para reposição. Certo? Por exemplo, a gente está vivendo isso agora com os inverter, né? Tecnologia inverter já chegou há um tempo, e logo no começo estava bem difícil de achar os compressores. Hoje já está melhorando bastante. Inclusive, vou falar até daqui a pouco o parceiro nosso, Carisfrio, que já tem os compressores inverter lá para reposição. Bem legal. Bom, o que eu estava falando? Era difícil de encontrar esses compressores R600 lá no começo. Pois é, sou velho, sou antigo na profissão. Certo? Eu sou do tempo do R12, então eu já vi o R134 chegar, estou vendo o R134 sair fora agora para chegar o R600. Pois é, vai sair o R134. Então, quanto antes você já esquecer isso, né, de ficar colocando compressor R134 no lugar de R600, melhor. Certo? Então, era difícil no começo. O que eu fazia? Eu achava que não ia ter problema nenhum colocar o S134. Eu coloquei nos 3 ou 4 compressores S134 no lugar do S600. Primeiro, porque não achava. Segundo, porque era muito caro ainda. Era muito disparado. Hoje o preço está ali. Está muito nivelado o preço. Tá? Mas naquela época era muita diferença de preço e o cliente não aprovava. Então eu tinha aquela ilusão, não, vai funcionar, vai dar tudo certo. Afinal de contas, naquela época eu já tinha 20 anos de profissão, já era um ótimo profissional. Mas eu passei cada perrengue por causa disso. O compressor não durava, o compressor dava problema, esse problema que eu falei para vocês, dá retorno de líquido, aí você tira um pouco de gás, aí não dá rendimento, é horrível. Tá certo? Além do que o compressor não durava, passava um ano e meio, o compressor já pifava. E não diz que não pifa não, porque pifa, tá bom? Depois eu vou te falar por que os seus compressores você acha que não está estragando, não está pifando, certo? Então é isso, tá bom? Mas hoje em dia não tem essa desculpa. Primeiro que você acha em qualquer lugar compressor R600. Segundo que o preço está muito parecido, certo? Bom, quando você faz isso, quando você coloca um compressor R134 no lugar de um compressor R600, você está dizendo, certo, que os engenheiros que fizeram a geladeira
Mas os engenheiros que fizeram o compressor, eles não sabem de nada, tá certo? Deixa eu contar para você como é que é. Eu estive ano passado lá na fábrica da Embraco, visitando lá a fabricação dos compressores, e o rapaz que me acompanhou, o engenheiro lá da Embraco, ele passou, a gente só passou na frente de um laboratório. Ele me explicou, olha, esse laboratório é o desenvolvimento, tá ok? As fábricas de geladeira, elas mandam lá para a Embraco o gabinete da geladeira, certo? Já todo montadinho, porta, evaporador, tudo mais. E aí manda para lá, e aí os engenheiros da Embraco, juntamente com os engenheiros das marcas, eles vão desenvolver aquele produto, tá certo? Eles vão calcular o tamanho do capilar, eles vão calcular o orifício daquele capilar para que ele dê o maior rendimento possível, certo? Eles vão calcular tudo. Certo? E às vezes passa meses ali nesses testes, porque faz um teste e não dá certo, não fica bom como a gente quer. Porque hoje em dia, certo? Essa parte, todos os eletrodomésticos que você tem em casa, eles têm aquele selo, certo? De consumo de energia. E todos eles, né? E com a geladeira não é diferente. A geladeira ainda é pior, porque é um dos eletrodomésticos que mais consome na casa da gente. E a cada ano, as normas técnicas ficam mais rígidas para que o equipamento trabalhe dentro daquela faixa, certo? De consumo de energia, de eficiência, tudo mais. Certo? E os caras perdem um tempão até ficar afinado do jeito que tem que ser. Tá ok? Então, quando você chega e fala, não, deixa comigo, joga no peito do pai que o pai sabe o que está fazendo. Você está dizendo que os caras não sabem o que estão fazendo. Você está arrogante, certo? Você precisa ficar mais humilde. Tá legal? Não. Na realidade, não. Quando você coloca um compressor R134 no lugar de um compressor com R600, você está desconsiderando um monte de coisa. Primeiro, o projeto, certo? Esse tempão todo que os caras passaram lá para desenvolver o projeto. Você está desconsiderando também o tipo de óleo. O R134 trabalha com óleo que chama poliol éster, tá bom? E o R600 trabalha com outro tipo de óleo que é o óleo mineral ISO 5. Pelo menos a maioria deles é o ISO 5, mas é óleo mineral. E aí quando você chega e coloca um compressor, você vai ter um problema com óleo. Ah, mas o compressor ele já vem com óleo certo. Sim, o compressor sim. Porém, a tubulação, não sei se você sabia, mas mais ou menos 10% do óleo que vem no compressor, ele não está no compressor, certo? Quando começa a funcionar, esse óleo, ele fica em toda a tubulação. Pois é, parte do óleo ele evapora, junto ali com o gás, e o compressor empurra esse óleo e o óleo vai circular. Uma prova disso é quando você tem um vazamento, né, de gás numa geladeira. Normalmente, quando tem um vazamento de gás, a gente procura por mancha de óleo. A primeira coisa que eu faço é isso, procurar por mancha de óleo. Começo procurando nas soldas, começo procurando naqueles lugares. Tem uns lugares que já são carimbados que você encontra as manchas de óleo. Certo? E o óleo está lá justamente porque parte desse óleo fica na tubulação. E aí você desconsidera isso, que você vai colocar um compressor com óleo poliéster e aí um equipamento que está todo com óleo mineral. E aí vai girar e esse óleo vai se misturar. Ah, mas é só 10%. Pois é, basta 10% aí para contaminar, para degradar o óleo. E aí o compressor não dura. Ah, não durou, por quê? Meu amigo, você estragou o óleo, certo? A geladeira funcionou, certo? Com uma pressão que não adequada. Por exemplo, o capilar é diferente. O capilar do R600, ele é mais fino do que o capilar para R134. E aí você chega e coloca. Então ele vai trabalhar forçado esse compressor. Tá bom? Então um compressor que foi planejado ali para durar 15 anos, ele vai durar um ano e meio. Tá certo? Porque está trabalhando forçado, o capilar é mais fino. Aí você fala, não, eu troco o capilar. Aí você não sabe o comprimento do capilar que deveria ser. Então, não faça. É só manter a originalidade do produto, certo? Não sei se você já me xingou aí ou não, tá bom? Mas, bom,
Deixa eu só fazer um convite para você, tá legal? Eu quero convidar você que acredita no que eu estou falando, que você que quer aprender refrigeração. Deixa eu soltar só o vídeo aqui e eu já volto para a gente concluir esse vídeo. Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo relevante para a refrigeração. Vamos lá? Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais e Medicinais. Michande especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michande, se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Bom, acabei soltando o vídeo errado por aqui, tá certo? Soltei um vídeo antigo aqui falando dos parceiros. Eu ia falar do curso do Portal Refrigeração, mas não tem problema não. Deixa eu falar do último parceiro, que naquele vídeo não tem. Cares Frio. Ia falar dos compressores inverter, né? Que estava difícil de conseguir. Cares Frio, ela tem toda a linha da Embraco, inclusive inverter, compressores e inversores, tá bom? Então você que está passando aí dificuldade para conseguir, não vai transformar a geladeira inverter em on-off. Liga para Cares Frio, lá ele tem o que você precisa, tá certo? Inclusive estou deixando o WhatsApp da Cares Frio, estou deixando o site dele, se você quiser comprar online. E o melhor de tudo é que eles estão dando 10% de desconto se você usar o nosso cupom PORTAL10. 10% de desconto em toda a sua compra. Tá? Não é em uma coisa ou outra não, é tudo que tem lá no site, 10% de desconto. Beleza? Então, tá aí, já falei dos parceiros do portal. Deixa a gente continuar, daqui a pouco eu falo então do... do curso, tá legal? Vamos lá? Bom, onde eu estava? Bom, vamos lá. Então eu já falei para você, tipo assim, quando você faz essa troca, você está dizendo que você sabe que os caras que planejaram, que projetaram, não sabem, tá? Isso é muito comum e é coisa de gente meio ignorante, tá bom? Quando você faz esse tipo de coisa, problema vai dar, certo? Mais cedo ou mais tarde vai dar. Aí você fala aquilo que eu disse. Nunca deu defeito, tá certo? Pois é o cliente que não te chamou. Eu já perdi a conta das vezes em que eu estou por aqui, na minha assistência e que chamam a gente para arrumar uma geladeira que parou de funcionar. Quando a gente chega lá, a geladeira R600 e o compressor R134. Aí a gente fala para cliente, é sério mesmo, quase, aparece muito aqui, geladeira com esse tipo de problema. Certo? Por quê? Porque não vai longe esses compressores. Aí o cliente reclama, troquei faz um ano e meio, 2 anos, não era para ter durado mais. Certo? Aí a gente chega e sugere para o cliente, vamos voltar para a originalidade que resolve o problema. Só que aí é um probleminha mais. Você lembra que eu falei do óleo? Aí você vai ter que
gastar mais material de limpeza ali para tirar todo o óleo, porque se ficar um pouquinho de óleo dentro do sistema, vai degradar o óleo do compressor novo, ele não vai durar também, tá vendo? Então é assim, quando você faz esse tipo de serviço, você prejudica o cliente, prejudica sua reputação, certo? Sua reputação vai para a lama e prejudica o outro profissional, que vai ter que arrumar a lambança que você fez, certo? Porque o serviço seria fácil, só trocar o compressor, ele tem que fazer uma limpeza completa para tirar todo o óleo poliéster que você colocou, certo? Então é disso que se trata. Você gosta de manter sua reputação intacta? Pois é, então evita de fazer gambiarras. Tá legal? Agora sim, eu vou falar do curso do portal. Você quer aprender comigo? Escuta esse recadinho aí, eu já volto para a gente concluir. Seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, tô de volta, me atrapalhei com os botões aqui. Então, meu amigo, é o seguinte, o projeto desse canal aqui, desde o começo, certo? Então já tem, foi em 2014, aí você faz as contas, 12 anos que a gente está no YouTube, tá? Trazendo conteúdo. E uma das nossas premissas para trazer conteúdo é trazer um conteúdo de qualidade e ensinar boas práticas de refrigeração, certo? Se você for ver os vídeos, principalmente alguns vídeos mais antigos, talvez você me encontre fazendo alguma coisa que hoje eu não faria, tá bom? Normal. É o que eu falei para vocês, ninguém está pronto, todo mundo está em evolução, certo? Todo mundo está aprendendo alguma coisa todo dia. Eu tenho muito medo. É dois tipos de pessoa que eu tenho medo. Um, eu tenho um pouco de medo, é do tal do sabe tudo. Certo? Eu tenho medo do sabe tudo. Mas tem um cara que eu tenho mais medo ainda, que não é o sabe tudo. É aquele que acha que sabe tudo. Porque esse fala muita bobagem, tá certo? E na internet tá cheio desse tipo de gente. Então, meu compromisso é chegar primeiro, aprender sempre e trazer o conhecimento melhor possível para você. Valeu? Ó, mais um recadinho bem rápido para vocês. Ferramenta de refrigeração, ferramenta de máquina de lavar. A gente está com um grupo de ofertas no WhatsApp. Se você quiser participar do nosso grupo de ofertas no WhatsApp, então todo dia de manhã, de segunda a sexta, eu lanço as ofertas, cupom de desconto. Tem muita gente comprando, sabe, aproveitando para economizar. Se você quiser também economizar, aproveitar, o link está na descrição do nosso grupo de ofertas. Beleza? Era o último recado, eu devia ter feito logo no começo, tá bom? Mas, antes tarde do que nunca, valeu, forte abraço, tchau!